Olá, doutoras e doutores. Você está no blog Fabiano Melo, no site atualidadesdodireito.com.br. E hoje vamos trabalhar dicas de estudos para a matéria de direito ambiental. Você que quer ser promotor de justiça, como estudar direito ambiental para as provas do Ministério Público Estadual. Vamos trabalhar aqui os diplomas legais, as temáticas mais importantes. Vamos lá, pessoal? Num primeiro momento, é o estudo, sem dúvida, da Constituição Federal. Quais são os artigos mais importantes que você deve estudar? Primeiro, o artigo 225, que é o coração da proteção ambiental na Constituição. 225, portanto, artigo 170, que é o artigo da ordem econômica. Muito importante estudar o artigo 170. O artigo 182 e 183, que são os artigos da política urbana. O artigo 216 do patrimônio cultural brasileiro. E, no âmbito constitucional, a discussão fundamental versa sobre competências constitucionais em matéria ambiental. Doutoras e doutores, é fundamental que você estude os artigos 23, 24 e 30 da Constituição. É um tema muito recorrente em prova, competências constitucionais. Mas vamos avançando. Uma outra discussão que é importante também é sobre responsabilidade civil. Responsabilidade civil em matéria ambiental. Sempre lembrando que a responsabilidade civil, ela é objetiva. Objetiva com fulcro no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 1981, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Esta, igualmente, uma lei que você deve conferir uma atenção especial. Afinal, olha, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E quando falamos em responsabilidade civil, você tem que identificar uma classificação do que é o dano ambiental. O que é o dano ambiental? Como se classifica o dano ambiental? Tópico importante de estudo. Quais são as formas de reparação do dano ambiental? Bem como um pouco de teoria sobre a responsabilidade objetiva. Esses são os assuntos importantes em responsabilidade civil. Ok, pessoal? Continuando aqui. Nós temos a questão do licenciamento ambiental. Ora, onde é que eu vou estudar o licenciamento ambiental ordinário? Pela Resolução 237 de 1997 do CONAMA. É nesta resolução que está disciplinado o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que possam causar degradação ambiental. Esta é a resolução de estudo. Ainda no licenciamento ambiental, temos a resolução número 1 de 1986 do CONAMA. A resolução número 1 versa sobre o estudo prévio de impacto ambiental. Toda obra, toda atividade que cause efetiva, ou melhor, significativa degradação do meio ambiente demanda a realização do estudo prévio de impacto ambiental, previsto aí na resolução número 1/86 do CONAMA. É a resolução que regulamenta esta discussão. Outra lei importante é a Lei 9.605 de 1998. A Lei dos Crimes Ambientais. Agora, além dos crimes ambientais, a Lei 9.605 de 98, entre os seus artigos 70 a 76, versa sobre as infrações administrativas ambientais e o processo administrativo ambiental. Cuidado, hein, doutor? Cuidado, doutora. Quando estudar a Lei 9.605 de 98, a primeira parte é a responsabilidade na área penal. Dos artigos 70 a 76, responsabilidade administrativa. O que é importante também, proteção florestal.
Estamos num momento de transição, mas é importante estudar o Código Florestal Brasileiro, a Lei 4.771 de 1965. O Código Florestal é sempre recorrente em provas. Área de preservação permanente, reserva legal florestal, são dois instrumentos, dois institutos muito recorrentes, e mesmo que nós tenhamos aí um novo Código Florestal, continuam existindo os institutos da área de preservação permanente e da reserva legal florestal. Outra lei importante, a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a lei do SNUC, a lei 9.985 de 2000. Precisa saber quais são aí os dois grupos de unidades de conservação. O grupo de unidades de conservação de proteção integral e o grupo de unidades de conservação de uso sustentável. Os dois grupos, trabalhar, né, eles, as espécies, né, nós temos 12 espécies de unidades de conservação. O que é importante ainda nessa lei? Ora, como é que se cria uma unidade de conservação? Como se desafeta, né, como é que se reduz ou desafeta uma unidade de conservação? O que é um plano de manejo? Como se dá a gestão de uma unidade de conservação? Isso é o que versa a Lei 9.985 de 2000 e daremos dicas, ok, pessoal? Acompanhe conosco aqui no nosso blog, a gente vai desdobrar, vamos avançar essas discussões, tudo bem? Olha, e um ponto final aqui é sobre a questão urbanística. Muitas provas do Ministério Público têm suscitado, têm solicitado as questões urbanísticas e como estudar o direito urbanístico que cai normalmente em provas de direito ambiental. Ora, pessoal, estudar o direito urbanístico passa fundamentalmente aí por dois diplomas legais. Primeiro, a Lei 6.766 de 1979, 6766 de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo. A Lei de Parcelamento do Solo é uma lei importante para o direito urbanístico e, sobretudo, a Lei 10.257 de 2001, que é a Lei do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, repetindo, Lei 10.257 de 2001, em direito urbanístico é a lei mais cobrada em provas. Estudar os instrumentos que estão previstos no Estatuto da Cidade. Nós temos instrumentos de regularização fundiária, temos instrumentos aí urbanístico, só alguns exemplos desses instrumentos. Bom, nós temos o direito de preferência, o direito de preempção, a outorga onerosa do direito de construir, também chamado de solo criado, a transferência do direito de construir, o estudo prévio de impacto de vizinhança, o plano diretor, o que é um plano diretor, qual é a sua obrigatoriedade, a gestão democrática das cidades, tudo isso está no plano diretor. Mas, como eu pontuei, nós vamos postar dicas sobre direito urbanístico com vocês aqui igualmente. Bom, e para encerrar, alguns editais pedem também a questão dos recursos hídricos. A Lei 9433 de 1997, 9.433 de 1997. Recursos hídricos. É uma lei também suscitada em alguns concursos públicos, não todos, mas se aparecer lá recursos hídricos, você já sabe o que estudar. Ok, doutores e doutores, essas são as dicas em largas pinceladas sobre como estudar, quais são os principais diplomas para a prova do Ministério Público. Muito obrigado, doutores e doutores.